Bom, a palavra que eu vou falar hoje, eu intitulei como o envio do cristão, o ID. E talvez você escute esse título e pense já de cara, poxa, nem precisava ter vindo hoje. Esse tema eu já conheço. Eu já sei o que é, eu já sei o que ela vai falar, então é só mais do mesmo. Mas eu te convido a refletir em novas profundidades e novas camadas desse chamado, que na verdade é um envio do Senhor para todo aquele que faz parte da família de Deus, todo aquele que é chamado filho de Deus. O ID, ele primeiro precisa ser entendido nas camadas mais superficiais, mas eu posso dizer que até os maiores pregadores que já têm uma vida inteira, décadas de pregação, levando a mensagem do Evangelho, fazendo discípulos, batizando, indo para o mundo inteiro, até eles podem refletir e encontrar, por meio do Espírito Santo, uma nova revelação a respeito do ID. E é isso que eu convido vocês a fazerem comigo nessa noite. A deixarem que o Espírito toque, deixarem que o Espírito ministre a respeito dessa temática que a gente acha que é muito básica. E eu digo isso a partir de mim mesma, porque quando eu peguei no Summit, que foi o nosso evento de missões, e separei essa temática para ministrar, eu entrei, eu já sei, mas deixa eu ver o que eu vou falar dessa vez. E eu senti Deus me desafiando. Eu que sou uma pessoa que trabalho na igreja, que o meu trabalho é levar Jesus e de diversas formas, ministérios, projetos ou pela pregação, mesmo assim eu me senti desafiada. Então eu quero dizer que essa palavra é para você. Talvez você seja uma pessoa que é o convidado, ou é alguém que se converteu recentemente e você não sabe tanto a respeito desse ID. Então eu quero começar pelo básico, explicando um pouquinho, que é o seguinte: Jesus, quando ele veio para a terra, na missão que Deus o enviou, ele começou no Natal, o que a gente diz, o nascimento de Jesus, ele veio como homem, e esse homem tinha um propósito. Primeiro ele trouxe a mensagem que o reino estava chegando, a mensagem do reino de Deus, manifestou milagres e maravilhas, e aí chegou no momento que Deus escolheu, onde ele se entregou e foi sacrificado numa cruz por amor a nós, para levar salvação para todo aquele que deseja, que crê nele, e depois ressuscitou. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E aí ele passou 40 dias com os seus discípulos, os discípulos que ele tinha feito ao longo de 3 anos de ministério. E aí ele teve mais momentos particulares de ensino, de troca, e encerrou o seu período na terra, enviando todo cristão com um propósito. E é sobre isso que a gente vai falar. Se você é novo no mundo cristão, quando você ouvir o ID, a gente está falando disso. Está falando então desse envio de todo mundo para algum lugar. Mas ao longo dos anos da igreja, a gente começou a achar que o ID está muito relacionado ao missionário. E o missionário é o termo que a gente usa para aquelas pessoas que dedicam a sua vida a evangelizar. Muitos conhecem, até os não cristãos conhecem os pastores, que são esses que sobem no púlpito e pregam a palavra. Alguns conhecem os missionários, que são esses espalhados pelo mundo, que estão em comunidades, em aldeias, em cidades urbanas, em diversos locais diferentes e de diversas formas levam a palavra do Evangelho, não somente nas 4 paredes da igreja. E ao longo do tempo, então, as pessoas começaram a achar que o ID é para esse missionário. Ou até o ID pode ser para o pastor. A Eric e o Ramon, coitados, eles estão semanalmente lá na igreja, pregando, e tem o pastor Lucas e a Carol dos jovens, temos os pastores que pregam toda semana, pastor Daniel de quarta, ele pode ser chamado também para esse tal de ID, Ele é especial, ele é separado. Mas esse é um dos grandes erros da igreja cristã. E a gente precisa de tempos em tempos retomar ao entendimento claro, básico do que é o ID. O ID é o envio de todo cristão. Érica, até do despreparado? Sim, até do despreparado. Até do que acabou de se converter? Exatamente, do que acabou de se converter. O ID é para aquele que está em Cristo.
Cristão é um termo que é usado e ele significava lá na igreja primitiva um pequeno Cristo. É um imitador, é aquele que leva uma porção do que Jesus carregava. Todos nós precisamos ser como Jesus e ir nesse envio que ele mandou. Vamos deixar claro que não foi só um convitezinho, foi uma ordem, e hoje a gente vai refletir sobre isso. Mas para a gente descontrair um pouco, para aqueles que ainda estão entendendo um pouco essa história do envio de Deus, eu vou trazer 4 piadinhas bem bobas a respeito do ID, para a gente refletir, dar uma risadinha a respeito do entendimento do ID de hoje. Por exemplo, o ID moderno. Antigamente, o que a gente ouvia falar na escola dominical, o ID, para cumprir esse ID, o pessoal precisava pegar um barco, atravessar o rio, chegar na aldeia e falar de Cristo para um índio. Hoje em dia, Deus só pede para sair do sofá, sair da sua casa. E ainda hoje tem gente dizendo: Senhor, pode confirmar mais uma vez? Quem aqui já pediu para Deus confirmar o seu ID? Olha que fácil, não tem nem barco mais envolvido, não tem rio. É só sair de casa. E isso eu sei que você já faz todo dia. Mas o mais legal é o ID esportivo. Tem crente que acha que o ID é campeonato. A gente do ministério vai e vocês ficam só torcendo. É isso aí, Ramon. Muito bem, Érica, você está de parabéns no seu ID. Eu agradeço a torcida, é muito bom, ter alguém nos apoiando, mas eu quero dizer que não é um campeonato que nós jogamos e vocês torcem, amém? Então, quero trazer essa lembrança para você que você foi chamado para o jogo também. E nos dias de hoje, com as facilidades ainda pós-pandemia, a gente tem o ID Delivery, que é se Jesus desse o ID hoje, ia ter gente perguntando: Senhor, eu posso evangelizar por delivery? Tipo assim, eu mando o link do culto. E para terminar, todo mundo gosta do sinal, não é verdade? A gente está nesse tempo de avivamento, de busca de dons, de busca do profético, então eu quero o sinal de Deus. Aí Jesus diz: ide, e o crente diz: Senhor, se for da tua vontade, me dá um sinal. Jesus responde: meu filho, eu já fui o sinal. Não tem sinal mais para o ID, o sinal já foi dado. Ele é o sinal. E eu quero dizer isso para vocês, que nós precisamos abrir a nossa mente e repensar hoje o ID de Deus para nós. No hoje, dezembro 2025, eu sou mãe, eu sou pastora, e você, quem é você? Em dezembro de 2025. Talvez você esteja empregado em algum lugar, talvez você estude em algum lugar, talvez você frequente um ambiente de hobby, talvez você esteja morando num condomínio, num apartamento. Quem é você? Onde você está localizado? Quais são as suas atividades que fazem você só sair do seu sofá, sair da sua casa? O que você faz? E o que eu quero convidar você é a pensar: o ID, o conceito do ID, o espírito do ID, o propósito, a razão, estão conectados a você, quem você é hoje, ao que você faz hoje. É sobre isso. E a respeito dessa história toda do ID, eu convido vocês a lerem comigo uma história muito importante quando nós falamos a respeito do envio do cristão. E essa história está lá em Lucas 9, ela também está em outros evangelhos, mas eu vou começar usando como base os versículos de 1 a 6 do capítulo 9 de Lucas. Essa história, para contextualizar rapidamente, ela é o primeiro envio missionário da história. Quando a gente fala do ID, todo mundo lembra dos textos clássicos, Ide por todo mundo pregar o evangelho,
Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas. Existem textos claros que nos levam a pensar sobre esse conceito. Mas hoje eu quero que você leia comigo o primeiro envio. Isso aconteceu quando Jesus ainda estava no ministério. E ele estava lá, caminhando, manifestando o poder de Deus que ele carregava. Ele curava, ele falava a respeito do reino, ele expulsava demônios, as pessoas ficaram maravilhadas. Só que um belo dia ele decide enviar os seus 12 discípulos numa missão. E aí ele falou, vão. Na Bíblia a gente sabe que toda primeira aparição de algum conceito, de alguma palavra, ela tem um papel crucial para trazer a definição daquele conceito ou palavra. Então, esse envio ele foi muito importante para conceituar tudo a respeito de como Deus tem um propósito para nós. Então, vamos lá, do versículo 1 a 6. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse, aqui Jesus dizendo, nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Como eu falei para vocês, existe uma lei da primeira menção, que é uma regra de estudo bíblico, quando a gente quer se aprofundar a respeito de um conceito. E o que ele diz é que essa regra mostra o DNA de significado que se mantém ao longo de toda a Bíblia. Então, quando a gente está falando do propósito que Deus deu para o crente, a partir do momento que ele está na família de Deus, ele não vive só para ser abençoado por Deus. Pasmem, é verdade. Eu acabei de desconstruir a mente de muita gente, porque tem gente que acha que se converteu porque é amado por Deus, verdade. Essa é a base do evangelho. E a partir daí, de agora para frente, é só ser abençoado. Não. Você vai ser abençoado, porque o caráter de Deus é que Ele é abençoador. Ele ama abençoar seus filhos. Mas, a partir do momento que você está em Jesus, o próximo passo não é sentar e ser abençoado. O próximo passo é ir. O próximo passo é o propósito que Deus tem para você. Então a gente vai procurar, a partir desse primeiro ID, padrões que nos ensinem, que nos levem a conhecer com mais profundidade e até colocar mais em prática na nossa vida hoje. Então são 3 padrões que todo cristão precisa saber a respeito desse mandato de Deus. Vamos lá, o primeiro deles, que eu sempre gosto de me perguntar, é por quê? Primeiro qual é a razão dessa missão do ir? Lendo a respeito desse episódio onde Jesus enviou os seus 12 discípulos, eu fico pensando, Jesus estava na terra, ele já estava fazendo a obra, ninguém ia fazer melhor que ele. Se a gente parar para pensar em Jesus, o poder que ele tinha, a santidade que ele tinha, não tinha nenhum pecado atrapalhando o mover do Espírito Santo nele. Ele tinha máxima autoridade, ele expulsava todos os demônios. Ele curava, ele fazia mortos ressuscitarem. Será que ele precisava de ajuda? Não. Ninguém precisava fazer algo que ele não faz, que ele não fazia. Aqui na igreja não é assim, aqui é o oposto. Quando vocês veem um pastor muito bom, saibam que ele tem muita gente
boa ou melhor que ele, ajudando a ele fazer o que ele não consegue fazer. Na igreja de Jesus, a Bíblia mostra que existem os apóstolos, aqueles que trazem visão, que iniciam um ministério, que iniciam uma visão. Mas toda a igreja precisa daquele que tem coração de pastor, que cuida da ovelha, daquele que tem ministério profético, que traz a visão de Deus, daquele que... São vários, daqueles que têm dom de cura, daqueles que são chamados para o ministério do ensino, para ensinar, que vão se aprofundar nas escrituras. São dons diversos, ministérios diversos, que ninguém é completo. Mas Jesus era completo. Então ele não enviou porque ele estava precisando de ajudante, diferente de um pastor de um ministério. Pastor de ministério precisa de ajuda. Jesus não precisava. Então, por quê? Qual era a razão daquele envio? Eu vou ler um texto para você que antecede essa história dele enviar pela primeira vez cristãos ou discípulos. Quem não puder abrir, não precisa, acompanhe comigo que eu vou ler, está lá em Mateus 9, 35 a 38. O primeiro texto eu li estava no Evangelho de Lucas, mas existe algo aqui no Evangelho de Mateus que dá a nossa diquinha a respeito do porquê do ID. E que diz o seguinte: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Então, para olhar aqui. Ele já andava um grande perímetro. A vida dele era dedicada só para isso. Ele já ensinava, ele já anunciava a boa notícia, ou seja, ele era mestre, ele era evangelista, ele tinha poder para curar todas as doenças graves. Mas quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. A razão do primeiro envio foi a compaixão de Jesus. E a mesma razão, ela continua década após década, século após século, ministério, países diferentes, culturas diferentes. Cristo mantém o mesmo chamado e o mesmo propósito para todo aquele que está nele, de ser enviado para levar uma mensagem, porque ele continua sentindo compaixão dos perdidos. Existe uma coisa que Cristo, homem, não tinha. Algo que ele abandonou para estar aqui entre nós. Jesus, quando era homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas na sua divindade, ele abriu mão de alguns atributos para estar entre nós. A sua onipresença, onisciência e onipotência. Ou seja, quando ele estava aqui, onipresença, onisciência, ele não sabia mais de todas as coisas. E ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Quantas cidades por vez ele pregava? Uma. Quantas pessoas por vez ele tocava? Uma, duas. Eram 2 mãos, 2 pessoas por vez. E ele viu uma multidão. E quando ele viu a multidão, o seu coração se entristeceu. Isso não foi por acaso. Estava planejado por Deus, porque os cristãos e os seus discípulos estavam sendo preparados para aquilo que viria no futuro, quando ele não estaria mais entre eles. Então Jesus se compadeceu e ele disse uma coisa: olha o tamanho da colheita. Olha quantos lugares eu preciso estar para tocar e colher. Quantos lugares eu preciso passar? A colheita é grande? Quantas horas um homem sozinho precisaria para colher?
Mas se eu tiver mais trabalhadores? Se eu tiver mais trabalhadores. Ele falou isso para os discípulos. Se alguém me ajudar. E eu vou dizer aqui em nome de todos os pastores dessa igreja. Se alguém nos ajudar. Porque o cristão muitas vezes está só torcendo. Está vendo o pastor falar de Jesus só aplaudindo. Só torcendo de longe. Espero que o meu amigo um dia sente num banco de uma igreja para ver se o pastor fala de Deus para ele. E o que Jesus olhou para eles e disse começa a orar, porque a gente precisa de mais gente. Essa colheita precisa acontecer. E aqui no Summit de Missões, eu falei uma coisa para o nosso time que gosta de fazer missões fora da igreja, evangelizar, levar Jesus. E eles gostaram, eu vou falar aqui para vocês também. Todo ministério usa esse versículo. Louvor usa. Diaconia usa. Todo ministério usa. Pode ser usado para qualquer ministério? Pode. Mas, se a gente quiser ser bem específico a respeito do contexto no qual esse versículo foi usado, esse versículo seria um pouquinho mais dos missionários e evangelistas. Porque a colheita são os que estão fora da igreja, num ambiente de escuridão, não conhecem a verdade, não estão ouvindo a verdade e eles precisam ser alcançados. Então você que ama um evangelismo e missões, eu peço para você ficar de pé. Cadê os nossos missionários? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olhem bem para o número de pessoas que estão de pé. Vocês acham que está suficiente? Está suficiente ou não está? Não. Então eu vou fazer uma coisa que a gente fez no Summit. Vocês que estão sentados vão ficar só assistindo. Porque os nossos missionários vão fazer uma oração em obediência a Deus, porque Jesus mandou que eles orassem. E vocês vão orar para um dia as pessoas que estão sentadas levantarem. Porque a gente não está mandando currículo lá para fora por enquanto, se tem um monte de gente aqui que pode levantar. Então quem está de pé, fecha o olho. E eu gostaria de ouvir o seu clamor. E eu gostaria que as pessoas que estão perto de você ouvissem o clamor também. Quem está sentado pode ficar de olho aberto. E você vai assistir o clamor de quem está compadecido do perdido. Senhor Deus, agora no nome de Jesus, Pai, nós em obediência declaramos, Senhor, manda os trabalhadores, Deus. Senhor, manda trabalhadores que se importam, que se fortalecem, Deus. Manda, Senhor, que a polícia é grande, são santos que não conhecem, Deus. São tantos que precisam conhecer, estão agora, Jesus. Enche o coração de visão, de propósito, de amor, de razão. No nome de Jesus. Faz o teu povo levantar, Senhor. Faz o teu povo se levantar em amor pelo perdido. Oh, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a resposta e a razão
do coração que olha para o perdido e se compadece. A razão é o seu Santo Espírito, que alinha o nosso coração ao seu coração, Jesus. Ainda hoje, igreja, o Senhor se compadece. Ainda hoje Ele olha para os perdidos lá fora, aqueles que nós estamos horrorizados com eles, aqueles que nós estamos indignados com eles, aqueles que nós queremos bater boca com eles, aqueles que estão vivendo uma vida depravada, perdida na escuridão. O Senhor olha e se compadece e diz para os seus discípulos, que somos nós: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oh Senhor, envia visão para o seu povo no nome de Jesus. Podem se assentar, quem se levantou. Então esse versículo, ele está falando de evangelização. Ele está falando daquele que sofre porque vê alguém cego, espiritualmente falando. Igreja, hoje, nos dias de hoje, você pensa: nossa, mas todo mundo já ouviu falar de algum lugar. Mas o chamado de Deus, antes de ir para onde? Como? A primeira coisa é alinhar o nosso coração ao porquê do envio. Se você está no seu trabalho secular e você nunca se compadeceu daqueles que não têm Jesus, peça que o Espírito faça isso por você. Porque Ele se compadece. Ele se compadece do seu chefe. Ele se compadece dos seus colegas de trabalho. Ele se compadece dos seus vizinhos. Ele se compadece dos seus amigos, dos seus familiares. Ele se compadece. E é muito importante nós entendermos de, apesar de sermos contra a cultura e fazermos resistência a um estilo de vida do mundo, isso não nos impede de termos o coro, o centro do coração cristão, que é amor pelo perdido. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Essas duas coisas são imprescindíveis para o cristão. Tem um versículo fortíssimo na Bíblia que mostra isso, está lá em Judas 1, 22 e 23. Esse Judas não é o Judas que entregou Jesus, é o irmão de Tiago. E lá então em Judas 1, 22, eu vou ler a primeira parte. Não, 22 e 23, eu vou ler os dois versículos. E diz o seguinte, prestem atenção: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Presta atenção que o versículo está falando. Ele está falando que você precisa se compadecer daqueles que têm dúvida, daqueles que não estão em Jesus, daqueles que não têm fé, daqueles que estão sendo roubados pela mentira. Você precisa se compadecer deles. E você vai levar salvação, arrancando alguns do fogo, da condenação, que é o que Cristo nos tirou. E Cristo pode ter usado alguém com o propósito do ID na sua vida. Quem aqui veio para Jesus por causa de alguém? Levanta a mão. Alguém que não tenha sido seu pai e sua mãe. Quem veio por causa de alguém que contou a respeito de Cristo? Você é fruto disso. Você é fruto de alguém se compadecer de você. E olhar a sua vida e falar: essa pessoa é inteligente, é legal, mas ela nunca
vai viver a vida eterna e a vida em abundância se ela não encontrar o Salvador do mundo. E esse texto de Judas, ele diz que nós precisamos nos compadecer, levar Jesus, levar salvação, arrancar da condenação. E a outros, muitos não vão querer. Muitos, como eu disse lá no texto de Lucas 9, que Jesus mandou ir, chega num lugar, traga a mensagem, se eles não te quiserem, vai embora, bate a sandália, dizendo, eu te entreguei a verdade, você não quer? Tchau. Mas esse texto ele diz que você vai ter compaixão em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que ele diz é que existe um relacionamento com alguém que está no mundo que é se compadecer da alma, mas com muito temor se aproximar e não se contaminar com o pecado. Existe uma grande diferença entre você se assentar na roda dos escarnecedores, como fala em Provérbios. Uma pessoa que só tem amigo do mundo e é exatamente igual às pessoas que não têm Jesus. Tem uma vida igual, faz o que é igual, fala do mesmo jeito. Não foi transformado pelo Evangelho. Não é isso. O que ele está dizendo é você se compadece e se aproxima. Mas a roupa, a vida, você detesta. Existe como detestar a roupa contaminada pela carne. Você pode amar alguém e odiar a imoralidade que aquela pessoa proclama. Você pode amar alguém e discordar da forma como a pessoa vive ou se relaciona. Essas duas coisas, elas precisam estar desconectadas e exige maturidade espiritual desconectar o amor pela alma e a aceitação do estilo de vida. Érica, você está dizendo que a gente tem que chegar a falar de Jesus e já ir descascando a lenha? Não. Nós precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo para saber quando falar, quando calar, como falar. A mensagem está clara. Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem é clara, mas o como, nós precisamos de maturidade espiritual, entendendo no dia a dia como fazer. Érica, você está dizendo então, se eu sou novo convertido, eu não vou conseguir? Você vai conseguir sim. Porque a igreja primitiva não precisava temer, porque o Espírito Santo movia neles para saber exatamente o que falar, como falar. Eles não precisavam nem se preparar muito. Nos dias de hoje, Deus faz igual. Então, o que eu quero dizer é, enquanto vocês estiverem fazendo resistência ao estilo de vida do mundo, nunca, em hipótese nenhuma, deixem de se compadecer do perdido. O Senhor, nesse exato momento, Ele se compadece dos seus conhecidos que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Então, o primeiro padrão que precisa ser repetido, entendido sempre por todos, é que a razão do ir é porque Deus ama o perdido e nós precisamos amar também. Mas o segundo padrão que a gente aprende nessa história, e foi muito forte para mim como pastora, que já fala de Jesus, e já fala para um monte de gente, as pessoas muitas vezes se convertem quando eu faço uma mensagem. O que é que Deus falou para mim? Qual é a forma do ID? Lá na pregação do Summit, eu dei outro título para a minha mensagem, e o título foi: Nesta viagem não levem nada. Eu até comecei brincando que na minha viagem de férias, nós somos em 5. Aí às vezes a gente vai viajar por 30 dias. Eu já cheguei a levar 10 malas. De verdade. 10 malas. Eu gosto de separar uns 5 dias para separar tudo que eu levo.
10 malas. É lógico que eu levo umas malas meio vazias, né? Para fazer umas comprinhas de férias, não é verdade? Mas são muitas malas. Se hoje que a gente tem todas as facilidades, eu vou viajar, aonde quer que eu pare tem comida para comprar. Aonde quer que eu pare tem banheiro para eu ir. Eu chego rápido nos lugares para poder dormir. Eu nunca precisei ficar 24 horas sem dormir porque eu estava a caminho de algum lugar. E ainda assim levo tanta mala. Imagina naqueles dias que entre as cidades não era estrada, era terra. E ele diz, não levem nada nessa viagem, nem bengala para se apoiar. Coitados. Imagina um lugar que não tinha terra batida, era mais areião. A bengala servia, não é porque eles eram velhinhos, eles eram jovens, era para apoiar. Não era para levar bengala. Não era para levar comida. Tinha comida em qualquer lugar? Não. Não era para levar outra roupa. Aí eu brinquei, gente, brasileiro gosta de tomar banho. A primeira coisa que eu pensei foi, sacanagem, eles chegaram lá para falar de Jesus. Primeira chegada, já está todo mundo fedendo da viagem. Sem banhinho. E não tinha nem outra túnica para dar uma, entendeu? Uma arejada, bota, pendura no varal uma e põe a outra. Não, ia chegar fedendo. Não vamos nem falar de escova de dente, mas até aí isso é outra história. Mas nem o que eles normalmente levavam podia levar. Nesta viagem não levem nada. E como eu falei para vocês, a regra da primeira aparição, ela tem muito significado e Jesus sabia. Aquele era o primeiro envio missionário da história da humanidade. E o que Jesus diz é nessa viagem que vai servir de padrão para o resto dos cristãos que vão em outras gerações, vão ouvir falar dessa história. O que eles vão saber é que vocês foram sem nada. E aí eu me perguntei, será que Jesus queria fazer tipo um desafio, tipo prova de resistência? Prova de resistência. Vamos ver se os apóstolos, na época eram discípulos só, estão preparados. Sem bengala, sem roupa, sem comida, eles vão. Então quer dizer que eles não podiam dormir? Não. Quer dizer que eles não podiam comer? Não. Ué, mas se eles já iam comer, ele não mandou eles ficarem sem comer para fazer um jejum super forte? Não. Eles iam comer. Ué, por que não podia levar comida então? Eles não iam descansar, eles não iam sentar, se apoiar numa pedra para dormir um pouco? Eles iam. Ué, se podia descansar, por que não podia levar bengala? Jesus diz que eles não poderiam trocar a roupa em todos esses dias, misericórdia, Senhor. Não. Eles só não podiam levar uma roupa. E refletindo a respeito disso, a gente pode entender que no primeiro envio missionário, Jesus ensinou um dos principais princípios do propósito do cristão. E esse princípio ele está relacionado a um dos nomes e atributos de Deus. E esse nome é Jeová Jireh, que significa Deus proverá. A mensagem que o Senhor me trouxe ao coração, quando eu fui refletir, mas por que nessa viagem não pode levar nada? O Senhor me levou a Gênesis 22, quando Deus põe Abraão à prova. A partir do versículo 1 ao versículo 8, diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe disse: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão é o homem que Deus se manifesta como o único Deus, onde começa a aliança com o povo de Deus, o povo a qual viria o seu filho Jesus. Isaque é um tipo de Cristo, é um homem que apontou para Jesus, e aqui Abraão representava a Deus, que entregaria o seu próprio filho. Mas nessa história o Senhor mostrou um dos seus maiores atributos como Deus: Ele é provedor. E é importante entender nessa história de Abraão, que Abraão era um homem que dizia sim para os envios de Deus. O primeiro envio dele foi: sai da casa dos seus pais, da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mandar. E ele foi. E aqui nesse momento foi uma das maiores provas de Abraão. Entrega o seu filho, seu único filho, o filho do milagre. E Abraão disse: eis-me aqui. Deus chama Abraão: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Essa é a resposta que está faltando na boca da igreja. Deus continua com o mesmo caráter, Deus provedor. Agora o caráter da igreja precisa ser recalculado para o lugar de eis-me aqui. Porque aquele que diz sim, no momento de dificuldade, experimenta o caráter do Deus da provisão. Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está querendo dizer é: não é possível que você ache que Deus que entregou o seu filho, Ele não é um Deus que gosta de dar, que gosta de prover, que gosta de entregar. Não é possível. Se Ele entregou o mais precioso, você acha que o resto que você precisa é muito? Você acha que Deus entregaria o seu próprio filho e Ele não está interessado em te ajudar no seu trabalho, em te ajudar a manter a sua casa, em te ajudar a fazer um negócio dar certo? Mas todas essas coisas precisam estar diretamente alinhadas ao propósito de Deus na sua vida. Porque se você vive para si mesmo, você está se deslocando do centro da vontade de Deus, e a partir daí, talvez você esteja vivendo só o que você quer. Ah, Érica, mas você está dizendo que cristão não passa dificuldade? Não, passa dificuldade. Cristão também passa o período do momento que Deus mandou sacrificar Isaque, até o momento que o cordeiro apareceu.
Talvez o seu dia de hoje seja o caminho da ordem, mas você ainda não chegou no Deus proverá. Essa é a dificuldade do cristão. O caráter de Deus é o mesmo, e Ele vai continuar provendo, eu te garanto. Assim como o Senhor salva, Ele provê. Assim como Deus é bom, Ele é amor, Ele provê. Ele não vai prover o que você quer, na hora que você quer. Mas se você estiver dentro do propósito dEle, de levar a Cristo onde quer que você esteja, eu te garanto que Ele vai prover segundo a sua vontade. Existem vários fatores que motivam o Senhor a nos dar, viabilizar o seu chamado, atender a oração, que aquele que pede recebe. Então aqueles que oram mais e pedem mais, recebem mais, porque Deus não mente no que Ele diz na palavra. Aqueles que pedem segundo a sua vontade recebem, aqueles que pedem contra a sua vontade não vão receber. Graças a Deus, imagina só o que seria do mundo se Deus respondesse toda a oração do cristão, não é verdade? Estaria um monte de gente morrendo dentro da própria igreja que o irmão matou. Mas Ele provê. E olha que lindo, a gente pode ler lá em Hebreus 11, de 17 a 19. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Vocês entenderam o que esse versículo diz? Esse era um homem que creu em Deus. Se Deus mandou eu matar meu filho, e esse foi o Deus que mandou esse filho à existência na minha vida, quando a minha esposa era uma idosa, que não podia ter filhos, eu não podia ter filhos, Ele me enviou esse filho, com a promessa de que eu seria pai de nações. Se Ele mandar matar, Ele é poderoso para ressuscitar. Essa tem que ser a visão do cristão. Deus tem um propósito para você, e eu te convido a refletir o que é que Deus te chamou para fazer. Érica, Deus nunca me deu uma palavra específica. Então, o que você faz hoje? Qual a sua profissão? Qual a sua ocupação? Érica, eu sou uma dona de casa, mãe de 2 filhos. Eu vou te dizer, Deus tem grande propósito na sua casa, nos seus filhos, na sua vizinhança, por sua causa. O Senhor faz grandes coisas por meio de todo aquele que se coloca na posição de dizer: eis-me aqui. E quando Ele disser: entrega o seu filho Isaque, eis-me aqui. Caminha para o holocausto, eis-me aqui. É esse o cristão que diz: no monte do Senhor se proverá. Então o padrão do ID de Deus, que eu quero dizer para vocês todos, é que o propósito de Deus é você glorificar o nome dEle, onde quer que você esteja. Não desvie do propósito, porque tudo Ele vai acrescentar. Se Ele deu o próprio filho, você acha que Ele vai negar o quê? Dinheiro? Você acha que Ele vai negar o quê? Alegria? Você está com depressão e Ele vai conter a alegria e não te entregar? Ele vai te reter o quê se Ele deu o próprio filho? Se coloque no propósito de Deus e diga: eis-me aqui, porque você vai sim experimentar a provisão do Senhor. E é por isso que naquela primeira viagem do ID, Ele falou: a gente vai ensinar uma coisa para a igreja. E hoje, 2025, a gente está aprendendo com essa história. Existe algo que a igreja precisa saber. Você pode ir com algumas coisas, ou você pode ir sem nada. Deus vai prover o que for necessário. Então a gente já falou o porquê que amor é o perdido. A forma como Deus atua no seu ID,
que é sempre prover tudo o que é necessário para que você cumpra o chamado dele para a sua vida, o propósito dele de levar Jesus para as pessoas, proclamar o evangelho, fazer discípulos, levar as pessoas a saírem do reino das trevas para o reino da luz. Qual é o propósito, o objetivo? É o terceiro padrão. Lá no texto base que eu li de Lucas 9, diz que Jesus chamou os 12. E ele deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. E enviou para anunciarem o reino de Deus. Então presta atenção. Você foi chamado para quê? Para anunciar o reino de Deus. Levar Jesus salvação. Libertar e curar. Ah não, Érica, não é possível. Eu realmente trouxe meu amigo aqui na igreja porque o Ramon ora por cura. E gente, eu vou falar, até eu tenho vontade de mandar todo mundo doente para o Ramon orar. Né? Aqueles que têm um dom mais marcante de cura, é ótimo quando eles estão por perto, que a gente se isenta dessa oração. Mas a verdade é que todo cristão foi chamado para falar de Cristo. Levar libertação e cura. Libertação de espíritos malignos. Não, Érica, essa eu não tô preparada para essa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A simples mensagem que você carrega do testemunho que ele fez na sua vida gera libertação. A simples oração de um recém-convertido gera cura. Vocês estão entendendo? Quem aqui faz mais de 1 ano que não ora por cura por ninguém? Não impõe as mãos e clama a Deus por cura? Pode levantar sua mão. Ah, todo mundo está orando por cura aqui. Todos vocês foram chamados para manifestar o poder de Deus e a autoridade de Deus. Mas presta atenção. O objetivo do envio não é você. É o outro. Nós vivemos numa sociedade autocentrada, né? O indivíduo ele é muito autocentrado, ele pensa nele mesmo. Então, quando eu penso no propósito de Deus para mim, se eu falar de cura, a pessoa corre o risco de pensar, Deus quer que eu tenha poder de cura. O propósito é as pessoas me reconhecerem como alguém poderoso. Me reconhecerem como um grande exemplo. Mas esse é um desvio do propósito de Deus. O objetivo do envio cristão, do ID, é o outro. Aquele que nessa noite, agora, às 7:55, num domingo à noite, está na sua casa sendo oprimido por demônios. Ele é a razão de você ter poder. É uma criança que é filha de uma vizinha que se afastou dos caminhos de Deus, está triste, está vivendo crise no casamento, e ela passa todo dia pelo seu lado, no elevador, e ela te dá bom dia. Você já percebeu que ela está meio triste? Você não é tão amiga dela, mas você já percebeu. E você carrega algo que Deus te entregou por causa dela. O triste da gente desconectar o propósito do outro é que a gente quer ficar aqui na igreja manifestando poder. É muito legal entre os cristãos a gente ficar vivendo cura e milagre. É incrível isso, glória a Deus, porque Deus está mostrando o seu poder. É muito lindo isso, tem que continuar, mas não é suficiente. Não é suficiente. Jesus, quando estava na terra, Ele levou a mensagem de Deus, que o reino tinha chegado. Ele se apresentou como filho de Deus, e toda a sua autoridade e poder serviram para salvar, para libertar e para curar. E esse primeiro
envio missionário de Lucas 9, da mesma maneira, diz que eles eram chamados para anunciar o reino de Deus, expulsarem demônios e curar doenças. O propósito é o mesmo. E eu vou dizer uma coisa, existe algo que te garante que você pode. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você recebeu poder porque o Espírito Santo habita em você. A partir do momento que você creu em Jesus como Senhor e Salvador, o poder está em você, vindo da parte de Deus. Para quê? Para fazer discípulo. Quais são as pessoas que você está lembrando? Os mandamentos que elas têm que viver. Às vezes nem entre os amigos cristãos você está sendo usado como um discipulador. A pessoa senta do seu lado, fala o que ela está vivendo, você sabe que não é a vontade de Deus para ela e você se cala, porque você não quer ser chato. Ah, ela já vai na igreja, eu não fui chamado para isso. Esse texto de Mateus fala que você foi chamado sim. Você precisa encontrar quais são as pessoas que estão do seu lado e te ouvem, e começar a discipular no caminho de Deus, falando a vontade de Deus. Você fala, meu, você é incrível, isso que você está fazendo nem combina com você, porque Deus tem algo diferente para você. Às vezes é uma palavra, muda a trajetória de alguém, porque nós fomos chamados para isso. Uma frase pode ser cheia do Espírito Santo para tocar no profundo do coração de alguém. Marcos 16, de 15 a 18, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Hoje, por falta de propósito de levar Jesus para fora, os cristãos estão amedrontados. Presta atenção nesse texto de Marcos. Um cristão cheio do Espírito não precisava ter medo de nada. Vai pegar na serpente, se alguém der veneno não vai morrer. Hoje tem cristão com medo de macumba. Isso é triste. Não existe grau de comparação do poder de Deus contra qualquer outra manifestação de poder. É como lá Faraó tentando mandar os seus magos refazerem as pragas. E Deus falou, tenta, faz. Isso, essa eu vou deixar fazer. Essa eu vou deixar fazer também. Essa eu vou deixar fazer, porque você vai ver a crescente do meu poder. É assim que Deus trata com as trevas. Vocês estão amedrontados com o quê? É por isso que as pessoas não estão se convertendo com você, que talvez você seja um cristão amedrontado, que abriu mão do poder que Deus colocou na sua vida. A autoridade, levanta essa cabeça e vai viver o propósito de Deus para você. Mas talvez você esteja amedrontado porque você está dando brecha demais. Você está no trabalho e é corrupto. Você está na faculdade e fala palavrão. Você está vivendo a sua vida, você é uma mãe, uma dona de casa e está espancando os seus filhos. Você é um marido cristão e está espancando a sua mulher. Nós estamos perdendo a autoridade na terra porque estamos vivendo fora da santidade de Deus. Agora experimenta se santificar na presença do Senhor, para você ver se os espíritos malignos não vão fugir. A igreja foi chamada para ter poder. Se você é um homem de negócio, você vai entrar na reunião e tudo estava dando errado, e o poder de Deus em você pode desenrolar um negócio que não ia dar certo. Mas se isso for para o seu enriquecimento, se Mamon tem poder na sua vida, esquece, porque esse poder Deus não vai te dar. Porque não dá para ter dois senhores. Então falta entender o propósito de eis-me aqui.
Porque o dia que Deus mandar pegar o negócio e entregar, tem que estar disposto a entregar. É assim que Deus opera. O cristão que pertence a Ele não tem limites no seu propósito. Se você está dentro do propósito de Deus, e você é separado, e você é obediente, essa autoridade que os discípulos e apóstolos tinham, você pode ter. O ID precisa ser repensado em todos nós. Eu preciso repensar meu ID. Eu preciso repensar o quanto eu realmente estou preparada para viver essa autoridade. Eu preciso estar disposta a ir para qualquer lugar. É gostoso pregar aqui, né? Pregando descalça no carpete. Eu tenho que estar disposta a pregar descalça no esgoto. E você também. Você é médico? Essa palavra é para você. Experimenta ver o que Deus pode fazer na vida de um médico separado para o envio. Você é um aposentado, você tem mais de 65, parou de trabalhar. Escuta o envio de Deus e se prepara para o que Deus pode fazer na vida de um homem aposentado ou de uma mulher aposentada que recebeu propósito e autoridade. Você é um jovem, um adolescente, ninguém te dá moral. Experimenta para ver o que o Senhor pode fazer com um jovem separado para o ID, aquele que diz: eis-me aqui. Eu clamo para que o Espírito Santo de Deus nos reconecte ao seu chamado e propósito para as nossas vidas. E agora, eu quero declarar na sua vida que Deus não está te entregando essa mensagem no fim desse ano por acaso. Todo fim de ciclo, começo de ciclo, nós separamos para refletir. Eu convido você a refletir a respeito do quanto você está vivendo como quem tem propósito de proclamar o evangelho de salvação para o mundo. O quanto você está usando a sua vida para fazer discípulos. O quanto você está obediente para o chamado de Deus, ou aberto para o chamado de Deus. O quanto você é separado. Eu convido você a lembrar que a sua vida serve para servir o outro. O que eu estou falando aqui não é sobre você. O que eu estou falando aqui é sobre você e o próximo e Deus. Esse triângulo entre nós, o próximo e Deus, é algo lindo que Deus nos convida. Jesus, esse ide pregar o evangelho, foi a última coisa que ele falou na terra. Jesus Cristo encarnado, que nós celebramos no Natal, que veio como um menino e encarnou com o propósito de te salvar, porque Ele te ama. A última coisa que Ele ordenou foi ide. Sai de onde você está, do seu conformismo, do seu individualismo, do viver para mim mesmo, do querer enriquecer para mim mesmo. Onde está a sua visão? Vai, e de nada mais é do que vai. Deus está falando hoje para você: vai. E talvez o Espírito esteja sussurrando: aonde? Vai aonde? Vai até quem? Vai falar o quê? Cada um vai ouvir coisas diferentes. Uns estão indo para outras cidades, outros estados, outros países. Outros estão indo bater na porta do vizinho. Vocês sabiam que esse ide, no original, ele não está
no id. Ele está falando, indo, no gerúndio. Enquanto você estiver indo, faça discípulos. Pregue o evangelho a toda criatura. Onde você está indo? Onde você está indo? Oh Senhor, abre as bocas agora no nome de Jesus. Tira toda a timidez no nome de Jesus. Eu vou falar em primeiro lugar. Você que está lutando contra a timidez. Você queria falar de Jesus para alguém. Você queria orar por alguém, mas a timidez está te prendendo. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, que eu vou fazer uma oração agora. Aqueles que estão presos na timidez. Eu declaro o espírito de ousadia no nome de Jesus. O mesmo espírito que dá poder para expelir demônios e curar é o espírito que traz ousadia para pregar o evangelho. Senhor, nos enche, nos toma. Em nome de Jesus, eu clamo que cada um aqui que se levantou e pede ao Senhor agora coragem, Senhor, traz coragem sobrenatural vinda do alto. Nos tira da mornidão, Senhor, de cristãos que só recebem, mas nos ajuda a levar. Agora eu quero convidar você que quer se comprometer com o Senhor a se posicionar como alguém que leva Jesus onde está. Não só convida para o culto, mas leva Jesus onde está. Eu vou convidar você para vir aqui na frente. E hoje a gente vai fazer uma oração de lembrança que nós fomos chamados para uma vida mais posicionada. Pessoas que veem as oportunidades e compartilham do evangelho. E o Espírito Santo, Ele vai começar agora a te lembrar pessoas que precisam ser tocadas pela mensagem que você carrega. Familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. E conforme o Espírito for colocando pessoas na sua mente, eu quero que você junto comigo clame ao Senhor por um mover de salvação. Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, enche os nossos corações de compaixão pelos perdidos, Senhor, assim como o Senhor tem. Oh Deus, o Senhor olha aqueles que não te conhecem como ovelhas que não têm pastor, abandonados, desesperados, e nós queremos nos compadecer. Tira de nós, Senhor, todo, Senhor, conformismo por pessoas que por anos não aceitaram, mas que o nosso coração continue se compadecendo, Senhor. E agora, como igreja juntos, nós levantamos a nossa voz e clamamos, Senhor, salva essas pessoas que não te conhecem, aqueles que amamos Jesus. O que nós mais desejamos que eles tenham é o conhecimento da verdade, que Cristo salva. Oh Senhor, não existe bem maior do que te conhecer, engrandecer o nome de Jesus como único Senhor e Salvador. E é isso que declaramos sobre os nossos familiares que estão longe, é isso que declaramos sobre os nossos amigos que não te conhecem. Senhor, declaramos salvação, clamamos por salvação, Jesus. Oh Senhor, motiva essa igreja a arder por salvação, Deus, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as eternas consolações estejam sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te envie, e enquanto você estiver indo viver a sua semana, que você leve a luz de Jesus.